Deus esteja conosco para mais uma aula, aula número 9. A última aula eu disse que nós entraríamos hoje, nessa aula 9, na questão do relacionamento com a natureza. Mas eu errei, desculpa. Eu tenho mais um tópico para mostrar para vocês, ainda dentro do assunto da quebra do relacionamento do homem com o seu semelhante. Ok? Então, hoje nós vamos mostrar e continuar o assunto, a quebra com o relacionamento humano, ok? E aí, terminando essa aula, a próxima aula, se Deus quiser, aí nós vamos abordar o relacionamento com a natureza. Então, hoje, reforçando, continuamos o assunto, a deformação do caráter humano no relacionamento humano, ok? Então vamos lá, pastor Paulo Rogério, falando de Boston. Então vamos lá, construindo um caráter cristão, aula número 9, continuando o assunto, a deformação do caráter humano no relacionamento humano. Então vamos ver, olha para você ver que a deformação do relacionamento entre o homem e seu semelhante começou logo após a expulsão do casal Adão e Eva do Jardim do Éden. Nós não podemos precisar o tempo, mas isso nós vemos que foi a consequência imediata. Então, logo após o homem ser expulso do jardim, vemos a consequência do pecado nesse relacionamento, no relacionamento entre a raça humana. E nós vamos ver aqui duas coisas. O caráter em pauta. O caráter sendo o assunto do dia. Nós vemos dois irmãos, Abel e Caim, filhos de Adão e Eva. E ali nós vemos a atitude do bem e a atitude do mal. Abel ofereceu uma oferta que foi agradável ao Senhor, porque partiu do seu coração e não do tipo da oferta. Caim ofereceu dos frutos da terra, mas ele ofereceu como, vamos dizer, uma obrigação pela sua colheita e não pelo sentimento de agradecimento. A questão entre Abel e Caim foi não reconhecer e reconhecer uma palavra que chama gratidão. E nós vemos Gênesis 4:8 o seguinte, que devido à atitude de Abel não ser uma atitude de gratidão, Abel disse o seguinte, Caim disse o seguinte, e falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então, antes houve o quê? Uma conversa. Houve um relacionamento interpessoal entre Abel e Caim, Caim e Abel. Porém, Abel veio com o ciúme. Você lembra da aula passada eu falando que uma das sementes do pecado, um daqueles grãozinhos da ervilha que eu usei como exemplo, era o ciúme? E como que o homem aprendeu isso tudo se ninguém ensinou? Falar hoje em dia é fácil, porque nós vemos exemplos e exemplos através da história da humanidade. Mas ali há algumas coisas que estavam sendo experimentadas pela primeira vez. E esse foi uma das primeiras coisas. Abel sentiu ciúme. Ele não se voltou para a atitude de gratidão. Mas espera aí. Abel não, desculpa, confundo. Caim, ele viu naquela atitude de Abel e a encarou como ciúme. Porque o Senhor não tinha
recebido, e ele sentiu isso no coração. Não é? Mas veja bem, aquelas palavras que eu disse, ciúme, hoje é fácil de falar. Mas como que isso surgiu no coração do homem ali? Primeira vez que é relatado a Bíblia. E a gratidão? Como que surgiu isso no coração de Abel? Vocês estão vendo que quando Deus formou o homem, Deus colocou os sentimentos bons para que o homem se desenvolvesse. Porém, com a queda do homem, o diabo plantou no coração do homem sentimentos ruins. Porque o diabo, nesse momento aqui, ele já tinha sido expulso do céu por querer ser igual a Deus. E no céu não habita o pecado. E Deus o expulsou. E ele, Caim, recebeu, né, esse toque, né, recebeu essa má influência, essa semente do pecado, que foi o ciúme. E por causa disso, ele matou Abel. Começou-se com um relacionamento interpessoal, uma conversa entre dois homens, mas, porém, pelo pecado, não houve a continuidade desse relacionamento interpessoal. E devido à semente do pecado, foi produzido uma outra semente, que foi o assassinato, o derramamento de sangue de um inocente. E Caim fez isto. Então, aqui é uma prova cabível e clara da quebra do relacionamento entre a raça humana. Um irmão matando outro irmão. E o que acontece? A corrupção do caráter do homem, né, da humanidade, foi se deteriorando com o passar do tempo. Foi aquilo que eu disse. Hoje é fácil falar algumas coisas, porque eu tenho uma longa história da humanidade, onde eu tenho diversos exemplos bons e ruins. Porém, ao passar desse tempo, isso foi se deteriorando, até que Deus resolveu extinguir de vez a sua criação, nos tempos de Noé. Porém, devemos lembrar que Deus é amor e Deus é justiça. E nós vemos aqui dois relacionamentos nessa passagem, não é? Que descreve ali o início da história de Noé. Dois relacionamentos em que Deus parou, observou e, com a sua justiça e amor, tomou a decisão. A primeira foi, aos olhos de Deus, um relacionamento corrompido da raça humana. Gênesis 6:5 diz: e viu o Senhor que a maldade do homem, veja bem, como isso já tinha se desenvolvido na face da terra, se multiplicara sobre a terra, não foi somado, foi multiplicado. E que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram só má, continuamente. Não é o que nós já falamos? Quando nós mostramos aquele quadrinho, cobiça, mentira, orgulho, ciúmes, né? A imaginação do pensamento é mal. O homem se tornou egocêntrico. Ele teria que ser o centro das atenções, não medindo as consequências. E o Senhor viu esse lado, o caminho do mal.
Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Não é? Então o Senhor olhou e falou assim: olha, se eu olhar por esses olhos, se eu olhar por essas questões, se eu olhar por esse comportamento, infelizmente, o que eu criei foi totalmente corrompido, está apodrecido. É como uma fruta no meio de um cesto, uma fruta podre, que estraga todas as outras. Eu tenho que extinguir isso, eu tenho que tirar isso. A Bíblia não avança. Se Deus depois, né? Muitos dizem, Deus depois criaria novamente, Deus faria de outra forma. Isso são teorias. A Bíblia não me deixa ir por esse caminho. A Bíblia me mostra as duas visões do Senhor Deus. Essa é a primeira visão, a visão da corrupção da raça humana, o caminho do mal. Mas aí, em Gênesis 6:8, Noé, porém, olha essa palavra porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deus olha agora a um homem, representando também a raça humana, mas um homem com uma atitude de intimidade com Deus. Nós poderíamos aprofundar muito e muito nesse assunto de coisas que estão no coração do homem, que Deus colocou no coração do homem e ele foi se desenvolvendo. No meio a toda essa corrupção, Deus achou Noé. No momento em que Deus fala, olha, meu coração está pesado de haver ter feito o homem. Mas, porém, eu vejo graça nesse homem chamado Noé. E Deus viu graça aos olhos de Noé devido à sua intimidade com ele. E no Gênesis 6:9, ele disse, ele separou uma geração, a geração de Noé. Por quê? Porque essas são a geração de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Em suas gerações, há um passado, mas há um presente e há um futuro. E ele era justo. Ele era justo naquilo que ele recebeu. Aí, vai lá, procura biografia, procura genealogia. Você vai ver homens lá que andaram com Deus. E Noé não se afastou desse caminho desses homens. E veio a sua geração. E ele achou graça aos olhos do Senhor. E ele continuou passando a sua intimidade com Deus para a sua geração, para os seus filhos. E Noé andava com Deus. Mesmo dentro da deformação do caráter humano, mesmo dentro de toda a pressão que Noé recebia da raça humana, que era a multiplicação dos seus pecados, o seu coração era mau, os seus pensamentos eram maus. Noé andava com Deus. Noé escolheu o caminho do bem. O seu relacionamento com Deus era de intimidade. E ele, com essa intimidade com Deus, ele conseguia transportar isso para o seu relacionamento com o seu próximo, com a raça humana. Ainda há esperança. Ande com Deus, meu irmão, minha irmã. Seja justo. Busque a perfeição. Que você irá gerar homens e mulheres para Deus. Homens e mulheres que tenham intimidade com Deus. Que saibam andar com Deus. Está lá no início da Bíblia. E isso não mudou. Continua nos dias de hoje. 2024. Deus não mudou. Deus procura homens e mulheres que andem com Ele,
que sejam justos, que busquem a perfeição. Noé andava com Deus. Que os homens possam dizer isso de você. E fulano e fulana andava com Deus. Ou no presente, fulano e fulana, eu vejo que andam com Deus. Então Deus aqui já tem a visão da intimidade. E ele achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, quer dizer, uma exceção, diante de uma raça corrupta, Deus olhou e viu um homem. Ok? Agora sim, a aula que vem nós vamos ver a deformação do caráter humano no relacionamento com a natureza. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Tchau, tchau.